Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sistemática da Escritura, onde buscamos as bênçãos de Deus para nosso coração depois de lermos e comentar alguma coisa a respeito do texto lido. Nossa programação normalmente é ao vivo, algumas ocasiões não é ao vivo. E aqui estamos novamente com essa proposta, sabendo que só o fato de lermos a Bíblia já estamos recebendo muitas das bênçãos de Deus. E aí nós apenas vamos comentar alguma coisinha. Portanto, se você está pronto, vamos para a leitura de hoje. A sequência é segundo livro de Samuel, capítulo de número 20. Depois que Absalão morreu, Davi voltou para Jerusalém e começou a raiz de um conflito. Davi deveria ser restaurado de novo como rei ou não? Quem aceita, quem não aceita? Uma parte queria, outra parte não queria. E assim chegamos ao capítulo de número 20, que é o começo de uma rebelião. O capítulo 20 é curto, possivelmente conseguimos ler ele todo nesta oportunidade. Então vamos lá? A revolta de Seba prejudica a volta de Davi a Jerusalém. Verso 1. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um às suas tendas, ó Israel. E ele foi autoritário. E curioso, gente, é que ele foi ouvido. Então imagina-se que esse homem chamado Seba era benjamita da tribo de Saul, possivelmente até parente de Saul, um parente longínquo de Saul, da antiga dinastia de Israel, do primeiro rei de Israel, tinha também muita influência. Até agora ele não apareceu em nenhum lugar na Bíblia, na história de Israel, mas quando ele aparece aqui no capítulo 20, cheio de força, cheio de influência, de autoridade. E ele disse de maneira autoritária: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, que foi o segundo rei. E ele disse: Cada um às suas tendas, ó Israel. Mandou. E uma boa parte do povo ouviu. De novo a gente começa a pensar como algumas rebeliões ganham força por pessoas que não conseguiam ver a vontade de Deus, não conseguiam ver a aprovação de Deus no ministério de Davi. Não conseguiam ver definitivamente. E ficaram arraigados lá na origem, no primeiro rei de Israel, que foi Saul. Poderíamos falar que é falta de revelação? Falta de luz, de enxergar que Deus estava com Davi? Vamos ao verso 2. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi. Veja, de Israel não é Judá. Judá havia ficado com Davi. Quando a Bíblia diz aqui, nesse capítulo, todos os homens de Israel, quer dizer, das 10 tribos, se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao rei desde o Jordão até Jerusalém. E os homens de Judá não eram a maioria das tribos, era apenas 2 tribos, Judá e Simeão, como estudamos ontem, na parte anterior da leitura. Mas uma boa parte, que era da família e descendentes de Benjamim, juntaram as outras 9 tribos e ficaram 10 tribos para um lado. E a tribo de Davi mesmo, que era Judá, ficou junto com Davi. E você vai vendo a raiz da divisão, a raiz da separação, num conflito, numas tristezas, tudo por causa do pecado de Davi e
Deus disse que ele estava perdoado, mas que o conflito seguiria a partir daquele dia no reinado, no ministério, na vida de Davi. E foi o que aconteceu. Tristeza após tristeza. Voltemos então para a leitura. O verso é o de número 3. Vindo, pois, Davi para a sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu. E estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Elas tinham sido vítimas daquele atentado de Saul, de seu filho, de ser rei. E o objetivo era esse mesmo, causar confusão, né? No verso 4, a continuação, disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. Detalhe, Amasa foi o comandante de Absalão, que era primo de Absalão, era sobrinho de Davi, era parente próximo. E que Davi, para demonstrar que estava com os dois lados daquela nação dividida, colocou Amasa como o comandante no lugar de Joabe. Joabe havia matado Absalão, assassinado Absalão, porque não foi guerra, então não foi morte de batalha, foi assassinato. E Davi instituiu Amasa. E você já percebe então que Joabe ficou enciumado e quis vingar-se. Davi chamou Amasa, que agora era o novo comandante, e disse: 3 dias, junta Judá tudo e vem aqui, e apresenta-te aqui. Para quê vir aqui, juntar Israel e vir aqui? Para combater a revolta de Seba. Essa era a missão de Amasa, no qual ele falhou, hein? 3 dias, e foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que ele tinha designado. Uma falha do comandante. No caso de revolta, tem tempo, tem que fazer as coisas conforme o pedido. Então foi uma falha de Amasa? Foi. Talvez ele não fosse articulado o suficiente, talvez ele não tinha os meios ou a experiência para juntar o povo todo o exército no tempo que era necessário para corresponder. Davi, como homem de guerra, entendeu que 3 dias era suficiente, mas Amasa não deu conta. Será que ele estava demonstrando uma incapacidade de liderança? São pensamentos que nós estamos discutindo aqui, não sabemos, não vamos saber. Mas demorou-se, a Bíblia diz que ele demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então Davi disse a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso toma tu os servos de teu senhor e persegue-os, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Mais um comentário, que é: Davi chamou a Abisai, não chamou Joabe. Os dois eram irmãos, os dois eram comandantes junto. Até antes de Absalão, os dois eram comandantes. E Davi não chamou Joabe. Então sim, Davi tinha uma resistência, pois ele tinha desobedecido ordens diretas do rei. Então ele chamou Abisai. É claro que na nossa leitura aqui a gente precisa aprender esses nomes para compreender os caminhos que está tomando esse conflito. Se a gente lê sem prestar atenção nos nomes, a gente pode, às vezes, perder algum detalhe importante. Então é esse. Amasa, o comandante mais novo, demorou, atrasou, não cumpriu o pedido do rei. O rei pediu ajuda agora e deu a ordem novamente, mas para outro comandante, e que não era o antigo, mas um comandante, um subcomandante, que foi Abisai. Chegamos ao verso 7, aí no 6 ele diz: vamos fazer isso logo porque a revolta pode aumentar e ele pode conseguir mais gente. E tempo nessa situação, tempo é crucial, né?
Verso 7, então saíram atrás deles os homens de Joabe e os quereteus e os peleteus. Os homens de Joabe porque eram os homens que estavam sob o comando de Joabe até então, por isso os nomes de Joabe. E os quereteus e os peleteus e todos os valentes, estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles. Amasa era o atrasado. Compreendeu agora? O comandante mais o comandante atrasado. Veio diante deles e estava Joabe cingido de sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, na qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha. E, adiantando-se ele, lhe caiu a espada. Preste atenção, se você gosta de história, preste atenção nos detalhes que a Bíblia cita, para a gente perceber o que realmente aconteceu e entender a natureza de Joabe. Como era esse ex-comandante, como era a sua natureza, como eram suas reações. Eis que lhe caiu a espada, e disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. Que saudação, né? E irmão era uma palavra fraterna, eles eram parentes, né? Vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E o beijo, nesse sentido, era uma saudação comum naquele tempo, naquela situação, naquele povo, naquela cultura. O beijo pegado na barba, eu não sei exatamente como era, mas pegado na barba e o beijo era uma saudação normal, especialmente de parceiros de guerra. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terras as entranhas, e não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que queira bem a Joabe e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolta em seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido no caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel, até Abel e Bet-Maca e todos os beritas, e ajuntaram-se também e o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maca e levantaram uma barragem contra a cidade, um montão de terras contra a cidade, vamos dizer, para pular o muro, para derrubar o muro. Esse montão seria de pedras ou de algum material assim. Era uma estratégia de guerra para vencer o muro. Ajuntaram um montão, uma barragem, e isso colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Era a maneira deles ultrapassar aquela barreira. Então eles usavam toras de árvore, que chamavam de arietes, pegavam aquelas toras e iam batendo no muro, soldados de um lado e do outro, até que derrubavam uma parte do muro. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu te fale. Uma mulher dentro do muro gritou: chama Joabe, quero falar com ele. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ela: eu sou. Veja que ele não era tão conhecido, né? Fisicamente. E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou a ela, dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediriam conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Jerusalém, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devoraria a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse:
longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregar-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Uma mulher selou o destino da cidade, definiu a paz para a cidade. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. E então este tocou a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, que é os impostos, e Josafá, filho de Ailude, era o cronista, o escrivão, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, continuam os mesmos, e também Ira, o jairista, era o oficial mor de Davi. Terminamos a leitura do capítulo 20. Bem, falar a respeito da morte de Amasa. A estratégia de Joabe foi um golpe de mestre. Ele caiu a espada, derrubou a espada, provavelmente de propósito, e pegou a espada inocentemente. Mas é claro que era uma forma de não despertar suspeita em Amasa. Porque se eles fossem ao encontro um do outro e ele já sacasse a espada, obviamente Amasa já se poria em defesa. Mas ele derrubou a espada e pegou a espada como quem estava pegando algo que caiu. Então justificava para chegar um ao outro com a espada na mão. E ele cumprimentou de uma maneira aparentemente cordial, e aí ele aproveitou na traição e o matou. A gente vê nisso a frieza, o quão frio e calculista era Joabe. A natureza dele era vingativa, era calculista, ele planejava as coisas e para manter a sua posição diante do rei. Então vemos ele diante de várias situações, já se eu não estiver enganado, o terceiro que ele mata de maneira, limpa do caminho, porque estava na frente dele e de alguma coisa iria impedir. E Davi, parece que Davi aparentemente perdoou, porque aceitava a situação, mas Davi foi guardando aquilo. Ele não podia ter-se como inocente todo o resto da vida. Assim como Simei e outros homens na vida de Davi. O juízo demorou por levantar-se contra Davi, por desobedecer a Davi. Parece que o juízo demorou, mas chegou. A forma da morte desse homem aqui, ela foi uma das maneiras escandalosas que demonstrou o caráter de Joabe. Concorda que foi uma morte bem premeditada, fria, traiçoeira, que não era digna de um guerreiro, como eram aqueles envolvidos aqui. No caso Amasa, no caso Absalão mesmo, que sendo um rebelde, no caso de Azael, lá no começo da história do reinado de Davi. Então a gente vê a natureza de Joabe. Não só isso, mas a ousadia com que ele falou com Joabe, a ousadia quando ele falou, ou melhor, que Joabe falou com Davi a respeito de Absalão, dizendo: lava a cara, faz cara de alegre para o povo, você queria que nós tudo tivesse morrido. Não era uma maneira reverente de falar com o rei. Tudo isso demonstra a natureza de Joabe. Concorda? Ele voltou à liderança do exército, proclamada por um próprio soldado que disse: quem estiver com Davi fica do lado de Joabe. Não foi Davi quem restabeleceu ele, foi um próprio soldado lá que falou. Tiraram o corpo de Amasa do caminho, levou meio
para fora da estrada, tampou para não gerar curiosidade, e ele foi, e ele realmente, gente, era um comandante, ele sabia guerrear. Aí ele foi contra a cidade, como já lemos aqui, tentou derrubar o muro, e a Bíblia fala que não tem um provérbio que diz que precisa de conselho? Busque em Abel. Esse Abel aqui não é o personagem do Gênesis, esse Abel aqui é o nome da cidade. Então era uma cidade conhecida como cidade de pessoas sábias. Tem um problema? Pergunte a Abel ou aos moradores de Abel e se resolverão os problemas. E provou ser assim, porque uma mulher deu um conselho sábio e disse: você vai destruir a cidade inteira, uma cidade que é mãe em Israel, que é referência, que é pioneira, que é uma capital em Israel. Aí Joabe raciocinou e disse: não, eu estou atrás de um homem só, um rebelde só. E ela disse: então nós vamos resolver, não precisa derrubar o muro e matar todo mundo aqui dentro. Então, a sabedoria de uma mulher, o destino de uma cidade por causa da sabedoria de uma mulher. Como comentário, poderia dizer para vocês assim: a sabedoria de uma mulher salva lar, salva casa, salva famílias inteiras e às vezes até uma cidade inteira. A sabedoria que uma mulher teve, que homens não tiveram, pelo menos não ficou registrado. A sabedoria de uma mulher. A sabedoria de uma mulher salvou um povo inteiro, não só uma cidade, mas um povo inteiro lá na história de Esther. Um pequeno livro, um belo livro na Bíblia que nem fala o nome de Deus. Você sabia que no livro de Esther não tem o nome de Deus, nem Senhor, nenhuma vez? No entanto, Deus envolvido no livro de Esther o tempo todo. E foi a sabedoria dela que chegou diante do rei com sua graciosidade, com sua sabedoria. E ele disse: o que você quer? O que você precisa? Te dou até a metade do meu reino. E Esther disse: não, meu rei, eu quero apenas um jantar contigo. Sabedoria, tudo isso foi sabedoria. E mulheres e homens também. Tendo a sabedoria, resolve-se muitos problemas. Não toma decisão sem buscar a face de Deus e lhe pedir sabedoria. Se você achar que não tem, peça a Deus, disse Tiago. Na carta de Tiago ele diz isso: peça a Deus, pois Deus dá a todos sabedoria. De mãos abertas, Deus dá sabedoria e dá muita. Então, se alguém tem falta de sabedoria, busque-a em Deus. Fica essa mensagem para o seu coração, também essa mensagem para o seu coração nesta manhã. E se o Senhor nos permitir, continuamos a leitura na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia e ainda uma boa semana com Jesus.